Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, mais uma questão do IF, né, do Rio Grande do Norte, técnico integrado, ano 2022. Vamos à questão de número 24. Segundo o texto 1, o IBAMA aplicou 10 milhões de reais em multas contra acampamentos ilegais localizados na terra indígena Alto Rio Guaimá. Supondo que os invasores não pagaram as multas e que sobre elas sejam cobradas juros mensais no regime de juros simples de 2% ao mês, o montante da dívida a ser paga ao final de 2 anos será de... Conteúdo aqui, juros simples. O conteúdo de juros simples é visto geralmente no 7º ano, tá bom? Finalzinho do ano, um dos últimos conteúdos de matemática. Como é que se calcula os juros simples, tá? Você pode fazer isso em fórmula, apenas usando um pouquinho de raciocínio, tá? Ou você pode aplicar a fórmula. Como é que seria usando o raciocínio? Bem, eu tenho 10 milhões, tá? Eu tenho 10 milhões aqui. Vou ter que pagar esses 2 milhões. Não pago. Se eu não pago, então eu vou ter multa de 2%, tá? Todo mês. Então, se eu não pago esses 10 milhões, né? Vou colocar aqui, 10 mil milhões. Não paguei. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pagar 2% em cima disso aqui. Tá? Então, eu vou ter que pagar mais 2% em cima desse valor de 10 milhões. Estou tentando fazer sem fórmula, tá? Depois eu faço usando a fórmula, ok? Aqui dá para cortar 2 zeros com 2 zeros. Então eu teria que pagar os 10 milhões mais a multa, né? Não vou pagar só a multa, vou pagar os 10 milhões mais a multa. A multa eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 0 vezes 2, eu vou ter 200 mil de multa, né? Mas esses 200 mil são cada mês, tá? Cada mês eu vou ter que pagar 200 mil. Ele passou 2 anos, ou seja, ele passou 24 meses sem pagar. Então eu vou ter que pegar esses 200 mil, né, e multiplicar por 24. Então, além dos 10 milhões, eu ainda vou ter que pagar 48, né, seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Que isso vai me dar um valor de 4 milhões e 800 mil, mais os 10 mil iniciais, né? Um total de 14 milhões e 800 mil. Resposta certa, letra A. Certo? Eu fiz esse problema sem utilizar a fórmula de juros simples, se você não viu. Mas para quem viu a fórmula de juros, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. O que é o juro? É o quanto eu vou ganhar sobre um determinado valor em dinheiro. O que é o capital? O capital é o dinheiro que eu tenho ou preciso. No caso, seria a minha dívida, seriam os 10 milhões, tá bom? O que é o I? O I é a taxa, é o percentual que eu vou pagar. Aqui está me dizendo que eu vou pagar 2% ao mês. O que é o T? O T é o tempo. O tempo são 2 anos. O primeiro problema do problema é que taxa e tempo, tá? Taxa com I, porque senão ficaria TT, né? Então, a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. A taxa está ao mês e o tempo está em anos. Então, eu transformo tudo para meses ou tudo para ano. Eu vou transformar tudo para meses, que é mais fácil, tá bom? Então, 2 anos, um ano são 12 meses, 2 anos são 24 meses, ok? Então, eu vou calcular o juro. Os juros vai ser o capital, 10 milhões, vezes a taxa, vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Note que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, apenas um pouco separado, tá bom? Aqui dá para cortar 2 zeros com 2 zeros, então os juros aqui serão de, já sei o valor, né? 48 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros.
2, 3, 4, 5 zeros. 4.800.000. Só que isso aqui é os juros. Ele não quer os juros, ele quer o montante. O que é um montante? O montante é o capital mais os juros. Ou seja, os 10 milhões mais os 4.800.000, que vai dar o mesmo 14.800.000. Resposta certa, letra A. Ok, pessoal? Vamos à questão de número 25. Questão 25 diz o seguinte: ao ler o texto 1, que indica 96 invasões em terras indígenas em 2017 e 111 invasões em 2018, um estudante desejou exprimir uma função afim, tá? Afim junto ali, que determinasse o número de invasões n em função do ano x, para estimar as invasões esperadas nos anos seguintes, caso o crescimento das invasões fosse linear. A função encontrada foi... Bem, eu posso tentar resolver esse problema de duas maneiras. O que é que ele quer? Ele quer que eu represente as invasões, né? O número de invasões, sendo relacionado com o ano como uma função afim, ou seja, como uma reta, tá bom? Obrigatoriamente é uma função afim, ela é uma reta, tá? Função afim são funções que graficamente são representadas por retas. Então, os números que tenho aqui, eles serão os pontos dessa reta, tá? Eu tenho aqui, em primeiro lugar, o número de invasões em 2017. Eu tenho aqui que em 2017 são 111 invasões. E que em 2018, em 2017, né? 2017 foram 96 invasões, ou ao contrário, né, como tem no texto, 96 invasões em 2017 e 111 invasões em 2018, tá bom? Ele quer que o x represente o ano, tá? Então eu tenho que encontrar uma função onde o x representa o ano e o n represente o número de invasões, certo? Como é que nós iremos fazer isso? Existem algumas maneiras, tá? A primeira delas é fazer de uma maneira geral, depois a gente vai fazer uma simplificada aqui, tá bom? De maneira geral, é o seguinte, ó, toda função do primeiro grau é uma função afim, né? É do tipo y igual a x mais b, tá? Onde o y aqui seria o n, né? E o x seria o x mesmo, tá bom? No caso desse primeiro ponto aqui, o x vale 2017 e o n vale 96. Então você poderia substituir o n por 96 e o x por 2017. Vai dar um trabalho enorme fazer isso, tá? Isso para o primeiro ponto, e você faria a mesma coisa para o segundo ponto, tá? Aqui tem um A, ficou faltando, e aqui também teria o ficou faltando, certo? Eu faria esse sistema aqui pelo método da substituição. Eu isolaria aqui o B, que ficaria igual a 96. Fazer esse sistema aqui, eu isolaria o B, que ficaria 96 menos 2017A, e substituiria aqui no segundo. Então ficaria 111 igual a 2018A mais B. Quanto é que é B? 96 menos 2017A. Passa para tudo que tem A fica de um lado, tudo que não tem fica do outro. Eu vou fazer desse lado aqui mesmo para ficar mais fácil de calcular, tá? Então eu vou ficar com 96 menos 111, isso aqui vai me dar 15, né? 15 igual a A, ou seja, o A é 15. Pensei que fosse me ajudar, mas não me ajudou muito não, eu fiquei ainda com dois itens, né? E se o A for 15 na minha função, né, n de x,
Como é que eu faço para encontrar o B? É só substituir o N aqui por 15. Então, B vai ficar igual a 96 menos 2017 vezes 15. Ok? 2017 vezes 15 vai dar um total, aqui vai ficar 96, menos 2017 vezes 15. Isso dá 3.255 menos 96, isso vai dar menos 3.159. 3.159 é a letra B. Então, a minha função ficaria a x, né, menos 3.159. Resposta certa, a letra D. Essa é uma maneira, ela é um pouco esticada de se resolver, tá? É uma maneira de fazer isso. A segunda maneira, um pouco mais rápida, mas como os números são altos, não tem muito como fugir. Para determinar o A, você não precisa fazer isso tudo, tá? Você pode apenas fazer o seguinte, vamos chamar esse ponto aqui de ponto 1, esse aqui de ponto 2. Então, para descobrir o A, basta você fazer 111 menos 96 sobre, né, pega os valores de y e subtrai, né, e divide pela diferença dos valores de x. Então, pega o y e subtrai do x, tá? Assim é mais rápido. Você já encontra aqui 15 sobre 1. Já encontrou o A. O A é 15. Aí, como é que eu faço para descobrir o outro, né? Você vai fazer uma substituição. Se você sabe que a função é afim, né, que é desse jeito, e aí você escolhe um dos dois pontos, ou 96 ou 111. Vou escolher aqui o 96. Então, você substitui isso aqui por 96. O A, você sabe que é 15. O X, ou melhor, o A é 15, né? O X é 2017. E aí vai ficar faltando o B do mesmo jeito, tá? Então, você vai encontrar o B fazendo a mesma coisa. Pelo menos o A é bem mais rápido, tá? O A vai ser a quociente, né, da diferença entre os valores de y e os valores de x, tá? Você divide, subtrai um do outro, divide um resultado pelo outro, e aí você vai descobrir já o coeficiente A, mais rápido do que resolver esse sistema aqui. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Questão número 26 diz o seguinte: objetivando coibir as invasões em terras indígenas, os agentes de fiscalização organizaram 3 grupos de patrulhamento dessas terras, considerando que o primeiro grupo, né, passava por determinada aldeia a cada 3 dias, o segundo grupo a cada 4 dias e o terceiro grupo a cada 6 dias. Se os 3 grupos passaram nessa aldeia hoje, eles passarão todos no mesmo dia, novamente daqui a... Nós temos aqui mais um problema de MMC, tá? Problema que fala, eles vão passar de tantos em tempo, né? No caso aqui, o primeiro grupo passa de 3 em 3 dias, de 3 em 3. O segundo grupo passa de 4 em 4 dias. E o terceiro grupo passa de 6 em 6 dias. Problemas que eu chamo de problema de nham-nham, né? 3M3, 4M4, 6M6. Então, esses problemas são de MMC. Tá bom? Problema de MC, você só tem que tirar o MC de 3, 4 e 6. MMC, vamos fazer aqui a divisão simultânea desses 3 números. Por 2 vai dar 3, 2 e 3. Por 2 vai dar 3, 1 e 3. E por 3 vai dar 1, 1 e 1. Fazendo o produto aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer que daqui a 12 dias, esses 3 grupos novamente passarão
pela aldeia. Questão super simples, pessoal. MMC é um conteúdo visto no 6º ano, ok? Espero que vocês tenham gostado e vamos continuando. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.